FATECs e FATECs, as melhores universidades do país. Nós não fechamos nenhuma escola, nós tínhamos 5 milhões de alunos. Hoje temos 3,8 milhões de alunos. Há uma mudança demográfica. Então, tem lugar que falta escola que nós construímos, e construímos em grande quantidade. E tem lugar que a escola não tem aluno. Nós precisamos aproveitar esse prédio para a pré-escola, para a EMEI, onde faltam vagas. Então, uma visão corporativa, como sempre, distante do interesse público, é meu dever aproveitar bem os recursos públicos. 30 segundos para a réplica. E outro, o Alckmin não falou da merenda. Eu espero que ele possa falar na sua tréplica onde está o dinheiro da merenda. Agora, Alckmin, a gente sabe muito bem, você apresenta um paraíso aí que não existe. E a gente sabe que, apesar de alguns chamarem assim, você não é nenhum santo. Nós sabemos que não é apenas a questão da merenda. É o escândalo do trem-salão, é o escândalo do Rodoanel, é o escândalo do metrô. Eu e meu partido não temos rabo preso. E o sentimento do povo nas ruas, Alckmin, é que você é o Sérgio Cabral que não está preso. Olha, esse é o nível do candidato que representa, né, candidato a presidente da República. Eu tenho 40 anos de vida pública, sempre trabalhei, não fui desocupado, não invadi propriedade, não tenho nenhuma condenação, 40 anos de vida pública, vida limpa. A merenda escolar fomos nós que descobrimos, a Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público. Não tem ninguém envolvido, isso ocorreu em 5 estados. Uma lei feita para comprar 30% de agricultura familiar, você não tem como comprar de um por um, compra de cooperativa. Quem entregava, ao invés de pegar da agricultura familiar, entregava de grandes estelionatários que foram punidos, nada a ver com o governo. O governo não teve um prejuízo. Obrigado. Agora, o candidato Ciro Gomes, do PDT, será o segundo a participar. Por favor, candidato, escolha para quem vai a sua pergunta e, na sequência, pode perguntar 30 segundos. Fernando Haddad. Haddad, o Brasil, como você sabe, é um país muito grande. E nessa grandeza do Brasil há uma diversidade profunda. Você pode encontrar uma verdadeira Califórnia, ali ao redor de Lucas do Rio Verde, do meu amigo Piveta, lá no Mato Grosso, mas pode encontrar também um semiárido onde falta tudo, até mesmo água. E isso exige que o presidente da República conheça o Brasil. Qual é a sua proposta para o desenvolvimento regional? Eu agradeço a pergunta do Ciro Gomes, fico feliz com o seu restabelecimento, saúdo a sua presença aqui. Queria dizer que talvez eu tenha sido, dos ministros do governo Lula, e você participou do governo Lula, o ministro que mais andou pelo país por uma razão. Eu levei universidades federais para 126 municípios do país, que não tinham oportunidade educacional. Levei institutos federais, os chamados IF, ou IFES, para 214 cidades do país. A quantidade de creches que nós construímos pelo Pró-Infância, uma coisa extraordinária por todo o país. Eu entreguei praticamente 1.500 unidades no país. Fora ônibus escolar para a população rural que andava de pau de arara, banda larga para todas as escolas urbanas, de maneira que eu rodei o país com o presidente Lula e conheço o Brasil. Nós fizemos um inventário agora das obras paradas. Tem 2.800 obras paradas no país, em geral de logística, ou seja, para baratear o custo da produção. São estradas de ferro, estradas de rodagem, linhas de transmissão, energia renovável. E nós vamos retomar essas obras para o desenvolvimento acelerar. 30 segundos para a réplica. O Brasil precisa, de fato, de um presidente que conheça profundamente os detalhes da sua geografia econômica. Senão, não vai entender a importância de se fazer energia em Roraima, onde estamos dependentes da Venezuela, o arco metropolitano do Recife, ou a adutora do Agreste, a adutora do Oeste, em Pernambuco, a ferrovia Oeste-Leste na Bahia, concluir a Transnordestina, concluir o projeto de São Francisco, enfim, duplicar a BR-116 na chegada do Rio Grande, onde está a metade sul do Rio Grande do Sul, que mais empobreceu no país. A sua tréplica, por favor, 45 segundos. Ciro, todas essas obras que você elencou, elas estavam no PAC e foram paralisadas justamente no governo Temer, que aprovou uma emenda constitucional exótica. Ele simplesmente congelou o gasto público por 20 anos. O que acabou acontecendo? Comprimiu o investimento. Fez isso com a ajuda, inclusive, da baselhada
contando com o PSDB, que aprovou essa mesma emenda constitucional. Assim, nós não vamos longe, porque para gerar empregos, nós temos várias coisas. Primeiro, uma reforma bancária. O banco paga 6 quando você deposita, cobra 100 quando você toma. Segundo, uma reforma tributária. E o terceiro, uma reforma fiscal para recuperar o investimento público e gerar empregos. Muito obrigado. Candidato Cabo Daciolo, do Patriota, é o terceiro a perguntar. Candidato, Glória por a favor, Deus. escolha para quem vai a sua pergunta e pode fazer. Ciro. Glória a Deus. Glória a Deus. A bandeira nacional coloca ordem e progresso. Nunca tivemos ordem nem progresso no país. Boa parte da culpa é dos senhores que aqui estão. Não tem saúde, não tem educação, não tem infraestrutura, não tem saneamento. O que fazer? Principalmente na área da saúde. O Brasil, meu caro Cabo, precisa de um projeto nacional de desenvolvimento e nós avançamos muito. Nós fomos a economia que mais cresceu do pós-guerra até o ano 80. De lá para cá, você tem toda a razão, as coisas estão descambando. O Brasil perdeu o seu parque industrial de uma forma muito extensa e o Brasil anunciou, com a Constituição de 88, uma profunda mudança institucional que não está sendo cumprida. Na saúde, especificamente, o que eu acho que nós precisamos fazer? Revogar a emenda 95, aquela que proíbe a expansão de investimentos em saúde, educação, segurança, que é um tema que lhe é tão caro e do qual você entende tão bem, mas também infraestrutura e em todas as outras tarefas públicas para deixar livre o dinheiro da banqueirada, que é quem de fato está mandando na política brasileira. De outro lado, nós precisamos incrementar a gestão e a eficiência. Eu estou pensando, só para dar um exemplo, nesse plano, criar um fundo nacional de premiação das unidades de saúde, postos de saúde, que atingirem metas antecipadamente anunciadas, de satisfação do usuário, de prevenção da diabetes, da hipertensão arterial e da prevenção da mortalidade materna e infantil. Com isso, nós podemos dar até um 15º salário aos bons profissionais que derem resposta a isso. E um conjunto de policlínicas para exames especializados e consultas com especialistas. Cabo Daciolo tem 30 segundos para a réplica. A democracia é uma delícia. É uma delícia. O senhor ficou doente, eu espero que o senhor esteja melhor. O senhor ficou doente e correu para o Sírio-Libanês. E o povo? O povo corre para onde? Cadê a saúde do povo? O povo está morrendo, o que os senhores fazem para o povo? Chega no momento político, os senhores sabem tudo. Fala bonito, fala lindo, tem explicação para tudo, mas não muda nada. Nem lá no Ceará do senhor lá. Tem nada, mudança nenhuma. Fala e nada acontece. Por que o senhor não foi para o hospital público também? Por que o senhor não foi lá onde o povo frequenta? O povo está sofrendo, o povo está morrendo. Por favor, a resposta. Eu não fui por duas razões. Primeiro, porque o médico que me acompanha e faz a prevenção estava operando e me pediu para ir lá onde ele estava e eu não estava de emergência. Mas eu já trabalhei muito, já pus para funcionar mais de 20 UPAs, já pus para funcionar mega hospitais regionais. O meu estado, Cabo Daciolo, tem a menor mortalidade infantil do Brasil, sendo um dos estados mais pobres do país. Eu fui ao plenário das Nações Unidas receber o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. E, evidentemente, que eu compreendo a sua indignação e me associo a ela. Mas eu sou daqueles 20% de brasileiros que, não sendo demagogo, posso pagar plano de saúde. Minha preocupação de fazer uma saúde pública que preste já tem dela testemunho. E eu, presidente da República, vou melhorar para todo mundo. Mas eu sou daqueles poucos que pode pagar plano de saúde e não sou demagogo para dizer o oposto. Obrigado. A quarta pergunta agora de Geraldo Alckmin, do PSDB. Candidato, a sua vez, para quem o senhor vai perguntar? Vou perguntar para o candidato Álvaro Dias. Uma das grandes preocupações hoje, preocupação de quem está nos assistindo, é a falta de emprego. 13 milhões de pessoas desempregadas, mais outro tanto no desalento. De outro lado, um grande déficit habitacional, mais de 6 milhões de famílias sem ter oportunidade de ter a sua casa própria. Nós investimos muito aqui em São Paulo na moradia. 1% do ICMS é só para moradia. Qual a sua proposta, candidato? Bem, nos últimos anos, os governos diziam que estavam gerando empregos. Alguém que diz que gerou mais de 10 milhões de empregos. Quando o mundo estava economicamente com o céu de brigadeiro, crescendo muito, o Brasil só crescia mais do que o Haiti, e diziam que nós estávamos vivendo o espetáculo do crescimento. Na verdade, ficaram devendo muito, enganaram o povo brasileiro. Para gerar empregos, é preciso, primeiro, romper com esse sistema perverso, esse sistema
do balcão de negócios, né, do aparelhamento do Estado, que esgota a capacidade financeira, que coloca no governo gente incompetente, incapaz de propor qualquer reforma, de promover qualquer reforma. É evidente que nós temos que fazer uma reforma tributária inteligente, que enxugue esse modelo, que reduza o número de tributos. É evidente que temos que desburocratizar, oferecer uma regulação competente, segurança jurídica, combater corrupção para atrair os investimentos que se foram expulsos pela corrupção do nosso país. Assim geraremos emprego e cresceremos. Candidato Alckmin, a réplica de 30 segundos. Olha, uma das maneiras mais rápidas de gerar emprego é através da construção civil. Nossa meta é construir 3 milhões de moradias para as famílias de menor renda que não têm a sua moradia. Em São Paulo fizemos a primeira PPP do país, trazendo as pessoas para morarem mais perto do centro, mais perto do trabalho, um sucesso a parceria pública-privada, complementamos o Minha Casa Minha Vida e um programa próprio do Estado. Então, 3 milhões de unidades habitacionais, 5 milhões de empregos na construção civil. Candidato Álvaro Dias, 45 segundos para a tréplica. Como nós vamos romper com esse sistema corrupto do balcão de negócio, eu tenho coragem de apresentar uma proposta. Caso contrário, eu não teria. Ao lado do meu vice-presidente Paulo Rabelo de Castro, nós temos um plano de entregar a documentação de 5 milhões de imóveis irregulares hoje, em favelas, loteamentos e área rural. Certamente, investiremos no indivíduo como cidadão. Ele terá a casa própria, morando com dignidade e segurança. Terá acesso a saneamento básico, à água tratada, à energia. Não será um cidadão amedrontado, correndo o risco do despejo a qualquer momento. Serão 5 milhões de moradias legalizadas. Muito bom. A quinta pergunta deste bloco é também de Álvaro Dias, que acabou de falar. Não podemos. Candidato, por favor, a quem dirige a sua pergunta? Eu vou dirigir ao Meirelles, que está lá no outro extremo. Eu acompanhei nesses anos como senador esse desmanche das finanças públicas brasileiras quando o senhor estava no governo, com empréstimos a grandes empreiteiras, aos campeões nacionais e a países para obras no exterior com recursos do BNDES que saíram do Tesouro Nacional. 478 bilhões, 13% de juros para que o BNDES emprestasse a 3% a 6%. O senhor continuará praticando essa política? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o SBT, não só pelo debate, mas pelo horário do debate e que permite a todos assistirem e acompanhar, mesmo quem não tem condições de assistir o debate mais tarde, por razões de ter que levantar muito cedo. Eu gostaria de dizer que enfrentei o problema dos empréstimos do Tesouro ao BNDES de frente, ao contrário de muita gente que só conversa. Eu, como ministro da Fazenda, nós tomamos como primeira medida cobrar do BNDES 100 bilhões de reais, que foram devolvidos ao Tesouro Nacional dos 500 bilhões que tinham sido emprestados pelo governo anterior. E, a partir daí, fomos em frente. Agora, um dos problemas dessa eleição é exatamente isso. Ficam todos fugindo das propostas objetivas e fica-se discutindo coisas que são importantes, mas que deveriam ser periferais. Candidato Álvaro Dias, 30 segundos para a réplica. Importante não, muito importante. Os senhores alimentaram ditaduras corruptas e sanguinárias com dinheiro público do Brasil. Emprestaram de 3% a 6% e o povo brasileiro é obrigado, na equalização das taxas de juros, a pagar 342 bilhões de reais até 2040. Isso é um crime de lesa pátria que os senhores praticaram. O que o senhor tem a dizer, voltando ao governo, vai recuperar isso, vai devolver isso ao povo brasileiro? Eu acredito que o candidato ou não ouviu ou fez de conta que não ouviu. Eu disse que quando estava no Ministério da Fazenda, eu não emprestei recursos ao BNDES, pelo contrário, eu cobrei
do BNDES. Nós diminuímos o total de empréstimos do Tesouro Nacional ao BNDES, que era a minha responsabilidade. Eu era ministro da Fazenda, não era presidente do BNDES, nem ocupava outro cargo. E nessa função, não só diminuímos o déficit público, diminuímos as despesas e, principalmente, recuperamos muitos empréstimos que estavam, inclusive, emprestados para outros países, como Venezuela e etc. Rigor com a finança pública. Obrigado. Agora é a vez de perguntar Marina Silva, da Rede. Candidato, por favor, para quem vai a sua pergunta. Guilherme Boulos. Boulos, você é professor, eu também, e o Brasil está estacionado em termos de desenvolvimento humano. E quando se trata de desigualdade social, nós perdemos e caímos 17 posições. Qual é a sua proposta para poder reparar essa queda do Brasil do ponto de vista internacional nas políticas sociais para o desenvolvimento humano? Marina, nós temos que retomar o investimento público. Quando o governo investe em saúde, educação, moradia, saneamento básico, em todas as áreas, isso gera emprego e melhora a vida das pessoas. E o problema do Brasil, ao contrário do que diz o Temer e a sua turma, não é falta de dinheiro. Dinheiro tem, é que ele está mal distribuído e não chega onde tem que chegar. Tem que ter coragem de enfrentar esse sistema de privilégios. Dinheiro tem, se tiver coragem de fazer os ricos pagarem imposto. Hoje, quem tem menos no Brasil paga mais. Super rico não paga. Quem tem um carro paga imposto e IPVA. Quem tem um jatinho, um helicóptero, não paga nada. Tem que ter coragem de enfrentar o Bolsa Banqueiro. 400 bilhões de reais todos os anos que vão para pagar taxas de juros exorbitantes da dívida pública. Se enfrentar o sistema dos bancos, se enfrentar o privilégio tributário dos super ricos, vai ter dinheiro. Vai ter dinheiro para moradia popular, vai ter dinheiro para melhorar a vida das pessoas com saneamento básico, a educação, que é um tema essencial, e a saúde. Para enfrentar a desigualdade, tem que ter coragem de tomar lado e enfrentar os privilegiados. Candidata Marina Silva, réplica, 30 segundos. Amanhã eu vou lançar, lá no estado do Piauí, o programa Renda Jovem, para poder combater a evasão escolar. Hoje, uma grande quantidade de jovens não ficam na escola. Nós vamos criar uma poupança para que os jovens tenham um depósito a cada ano que ele passa no ensino médio, a ponto de, quando ele terminar o ensino médio, ele vai ter uma poupança em torno de R$ 3.700. É assim que nós vamos melhorar a vida dos jovens. Candidato Boulos. É essencial. Para dar um exemplo, apenas a tributação de lucro e dividendo, que é o dinheiro que as empresas pagam para os seus acionistas no fim do ano, daria 60 bilhões de reais todos os anos para o país. Isso dá para construir, fazer 1.200.000 novas vagas na universidade pública. Apenas se cortar no Bolsa Empresário, que são desonerações fiscais negociadas por deputados que tiveram suas campanhas financiadas por empreiteiras, por banqueiros, por agronegócio, e depois receberam a farra fiscal, hoje consomem 380 bilhões do orçamento. O Bolsa Empresário é 10 vezes o Bolsa Família. Se cortar o privilégio dessa gente, dá para fazer muita coisa para os mais pobres do país e enfrentar a desigualdade. Muito obrigado. Agora é a vez de Fernando Haddad, do PT, perguntar. Candidato, o senhor pode perguntar para o Carlos Daciolo ou para a candidata Marina Silva. Pode escolher e fazer a pergunta, por favor. Marina, eu gostaria de perguntar para você o seguinte. Emprego, geração de emprego vai ser uma obsessão do meu governo desde o primeiro dia. E eu participei de governos que geraram em 12 anos 20 milhões de postos de trabalho. Queria perguntar para você, quais são as medidas que você vai tomar para gerar empregos e se você é a favor de duas medidas do governo Temer, o teto de gastos e a terceirização da reforma trabalhista. O que eu vou fazer para gerar emprego é, em primeiro lugar, recuperar a credibilidade. Hoje, o país está no fundo do poço, em função da corrupção dos governos do PT, do PMDB e do PSDB, que hoje estão todos juntos na mesma vala comum da corrupção. Recuperar a credibilidade é fundamental para poder ter investimentos, tanto externo como interno. E, com isso, nós vamos poder recuperar os empregos.
na construção civil, vamos poder recuperar emprego no turismo, e nós vamos controlar gasto público, não é congelando o orçamento público, deixando a saúde como está, como fez o governo do Temer, que foi colocado onde está pelo Partido dos Trabalhadores, junto com a Dilma, que o escolheu para ser vice. Nós vamos controlar gasto público, sim, mas fazendo com que se gaste apenas a metade do crescimento do PIB quando tiver superávit primário, porque os trabalhadores não podem pagar essa conta. Nós queremos que o Brasil volte a crescer, sobretudo combatendo corrupção que desvia 200 bilhões do dinheiro do povo brasileiro. Fernando Haddad tem 30 segundos para a réplica. Me desculpe, mas quem botou o Temer lá foram vocês. O Temer traiu a Dilma e não conseguiria chegar à presidência se não fosse o apoio da oposição. E você participou desse movimento pelo impeachment para colocar o Temer lá, com as consequências conhecidas. Mas eu gostaria de perguntar de novo, você vai revogar o teto de gastos e a terceirização da reforma trabalhista? Isso é fundamental, Marina, para que o trabalhador saiba de que lado você está. Não defendo terceirização de atividade meio e nem defendo esse teto que foi feito pelo Temer, que foi vocês sim do PT, que se juntaram com ele para poder afundar o Brasil. É muito engraçado, Haddad. Você vir falar do Temer e do impeachment, quando você foi pedir a bênção para o Renan Calheiros, que também apoiou o impeachment. São 2 pesos e 2 medidas. Nós vamos controlar gasto público sem precisar congelar o orçamento do jeito que está congelado. Nós vamos, sim, respeitar os trabalhadores, porque temos compromisso com eles. Não é no discurso, é na prática. O PT faz o discurso dos trabalhadores e se junta com o Temer para fazer e levar o Brasil para o buraco. Muito obrigado. 8ª e última pergunta desse bloco, de Henrique Meirelles, do MDB. Por favor, candidato, a sua pergunta deve ser dirigida ao cabo da senhora. Cabo da senhora. Quando fui presidente do Banco Central, criei as condições para tirarmos 40 milhões de brasileiros da pobreza. Qual a sua proposta para diminuir a pobreza no Brasil? A democracia é muito boa mesmo. Nós estamos agora diante de uma pergunta de um banqueiro para um soldado do Corpo de Bombeiro. É muito gostoso isso. Dizer para o senhor que hoje, para conhecimento de todos, nós temos mais de 400 milhões na extrema pobreza. Nós temos mais de 50 milhões na pobreza, vivendo com R$400. Quando eu falo extrema pobreza, eu estou falando vivendo com R$140 por mês. Sabe o que é interessante? O interessante é que o senhor fez parte do governo do Lula, do Lula no bom período, e o senhor, naquele período, o senhor fez algo muito interessante, muito importante para a nação. O senhor diminuiu a dívida externa. Foi grandioso, hein, aquele passo. Só que naquele ano, a taxa de juro da dívida externa era de 4,5%. O senhor pegou dinheiro emprestado do banco público numa taxa de 18%. O senhor fez o Brasil ficar endividado 4 vezes mais. Foi isso que o senhor fez. Esse que é o cenário que nós estamos vivendo no nosso país. Infelizmente, o que acontece é que o senhor e os banqueiros do Brasil ficam roubando a nação e matando o nosso povo. Só que isso vai mudar. E eu acredito, para a honra e glória do Senhor Jesus, que no futuro bem próximo, o senhor e muitos outros vão aceitar o Senhor Jesus como libertador e salvador da vida e vão começar a tratar o próximo da maneira que gostaria de ser tratado. E aí começa a mudança e a transformação. Tira o povo da pobreza. Candidato Meirelles, a réplica, 30 segundos. Cabo, se você continuar querendo ser candidato a presidente nas próximas eleições, você vai ter que estudar um pouco mais. Você vai descobrir, inclusive, que eu nunca fui banqueiro, eu fui bancário, eu trabalhei em banco, cheguei a uma posição de presidente do banco por mérito próprio e muito trabalho. Criamos, sim, oportunidade para 10 milhões de pessoas começarem a trabalhar no governo do Lula. E agora vamos criar 10 milhões de empregos no meu governo nos próximos 4 anos. Cabo da senhora, 45 segundos. Só tem um jeito do povo voltar a trabalhar. Nós tivemos um período maravilhoso para a nação brasileira, que foi de 2006 a 2010. Foi um momento que o governo federal, a União, investiu em infraestrutura e saneamento do nosso país. Foi o momento do PAC. Alguma coisa estava acontecendo verdadeiro. Nesse momento, a máquina oxigenou. E até mesmo os empresários privados começaram a colocar dinheiro. Foi um momento de crescimento. Infelizmente, o senhor agora, junto com o senhor Temer,
no governo dele agora, entrou com as reformas. O que mudou a reforma para o povo brasileiro? Só entrou com uma reforma trabalhista, só tirando tudo do povo. Entrou com o teto de gasto, acabando com o povo durante 20 anos. Quero dizer que eu vou revogá-los. Vou revogar e vamos fazer o crescimento e o povo vai sair dessa lama. E nós vamos pegar todos os corruptos e vamos prender. Vamos guardar os verdadeiros bandidos e vamos tirar o deles e botar para o povo. Muito bem, muito obrigado. Encerramos aqui o primeiro bloco. Na segunda parte do debate, jornalistas do SBT, Folha de São Paulo e UOL farão perguntas para os candidatos. Esse debate também é transmitido pelo site do SBT, pelo portal UOL e site da Folha de São Paulo. Voltaremos em instantes. SBT, eleições 2018. E a gente segue aqui com a nossa sala digital, recebendo os comentários dos internautas pela hashtag Debate SBT. Vamos ver o que o pessoal está comentando, o que eles acharam desse primeiro bloco de debates? Vamos lá. A Heloísa diz que o Cabo Daciolo falando a pura verdade. Passa ano, passa eleição e tudo está igual. Saúde, segurança e educação, que, aliás, foram os 3 temas bem abordados nesse primeiro bloco de debate, né, Carol? Exatamente. Pelo Twitter ainda a gente segue com mais um comentário. Vamos ver quem mais participa aqui com a gente. O Diego diz, vamos de debate SBT, uma das últimas oportunidades dos candidatos conquistarem o voto. Imagina um foco especial no público feminino, ainda bastante indeciso. É a hora mesmo da decisão. Enquanto todo mundo manda aí pela hashtag debate SBT, nós já chegamos ao primeiro lugar no Trend Topic do Twitter aqui no Brasil. Também já estamos em destaque no Google e temos aí mais de 20 mil comentários no Facebook, né, Solange? E tem mais chegando aqui pra gente. Vamos lá. O Kevinson diz, com esse debate pretendo definir em qual candidato vou votar. Ainda estou indeciso, exatamente o que você estava dizendo, e o debate é uma bela oportunidade para ajudar você, eleitor, a clarear sua decisão aí, a conhecer melhor o seu candidato, quais são os planos de governo, quais são as propostas para cada área, para cada região do país. Continue acompanhando o debate com a gente. Agora, no segundo bloco, os jornalistas fazem perguntas aos candidatos, com uma novidade no formato. Agora, além de fazer a pergunta, o jornalista tem a oportunidade de também ter a sua réplica. Então, isso fica uma forma mais clara para o eleitor conseguir entender melhor as propostas dos candidatos. Propostas, né? Se falou muito aí na geração de emprego, na questão da saúde. A gente tem o nosso ranking também dos temas que estão sendo mais discutidos na nossa hashtag do Debate SBT. Vamos dar uma olhadinha como é que está o ranking dos temas mais comentados pelo pessoal por aqui. Olha só, entre os temas mais comentados, então, a saúde com 42%, logo em seguida a educação com 31%, e abaixo vem segurança com 12%. Segurança que pouco se falou até agora, vamos ver nos próximos 2 blocos como é que fica, né? Mas então, saúde e educação, bastante falado pelos comentários e também bastante comentado pelos candidatos à presidência da República. E até agora já são mais de 25 mil comentários no Facebook. Olha só que audiência maravilhosa. Vamos conversar. Participando. Pois é, agora vamos conversar com a Alexandra Cunha. Vamos ver o que ela tem pra gente nos bastidores do debate, Ale. Oi, Sol. Olha, eu estou aqui ao lado da Mônica Bergamo. Ela que acompanhou aqui com a gente de pertinho esse primeiro bloco. Mônica, e aí, o que você achou? Eu achei maravilhoso. Eu acho que esse é o debate mais quente que está ocorrendo desde que eu comecei a acompanhar todos os debates. Achei que foi interessante porque teve embates diretos entre candidatos. Enfim, o que a gente percebe aqui é um jogando o Temer pro colo do outro. O Temer acabou sendo personagem aí, um dos principais personagens desse primeiro bloco. Eu estou achando muito proveitoso. Tem proposta, tem debate e tem coisa engraçada. Tá ótimo. Tá certo, Mônica. Muito obrigada, viu, Sol? Estamos de volta com o debate com os candidatos à presidência da República e neste bloco nós teremos a participação de jornalistas do SBT, do jornal Folha de São Paulo e também do portal UOL. Você, telespectador, também pode acompanhar tudo pelo site do SBT, portal UOL, Folha de São Paulo, YouTube, Facebook e Twitter. Participe com a hashtag DebateSBT. Lembrando que o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, não pôde comparecer a esse debate porque ainda se recupera do ataque que sofreu durante um evento de campanha há 20 dias. Vamos agora às normas deste segundo bloco. Os jornalistas perguntam para o candidato de sua escolha. Cada candidato responderá uma vez. O jornalista complementa a pergunta e o candidato tem direito à réplica. Os tempos são
30 segundos para a pergunta do jornalista, 1 minuto para a resposta do candidato, 15 segundos para o complemento do jornalista e 45 segundos para a réplica do candidato. A primeira a perguntar é a jornalista Débora Bergamasco, do SBT. Boa noite, Débora. Você pode escolher o candidato e fazer, então, a sua pergunta. Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. A minha pergunta é para o candidato Ciro Gomes. Boa noite, candidato. Espero que o senhor esteja se recuperando bem da sua cirurgia. Se o senhor vencer a eleição, a gestão Ciro Gomes terá quadros do PT em cargos de confiança e ministérios? Se eu ganhar as eleições, eu vou compor o meu governo assim como eu compus os governos que eu já dirigi. Fui prefeito de Fortaleza, fui governador do Ceará, que são a 5ª maior cidade e o 8º estado brasileiros. E o que eu fiz foi buscar metade dos meus auxiliares, e pretendo fazê-lo como presidente, serem mulheres. Quero que todos tenham excelência técnica e todos tenham compromisso com a decência, assinarão um termo de comprometimento com um conjunto de códigos e regras de comportamento que já foram replicados também no meu governo. E quero que eles tenham adensamento político tanto quanto possível. Não digo necessariamente partidário, adensamento político. Mas eu, francamente, se puder governar sem o PT, eu prefiro. Porque, nesse momento, o PT representa uma coisa muito grave para o país. Menos pelos benefícios, que não foram poucos, que produziu, mas mais porque transformou-se numa estrutura de poder odienta, que acabou criando o Bolsonaro, essa aberração. E esse conflito entre os dois vai levar o nosso país para um fundo do fosso que eu não quero testemunhar que aconteça. Débora, 15 segundos para o complemento. O MDB é um partido que está fazendo parte de todos os governos desde a redemocratização. O senhor convidaria o MDB para integrar o seu governo? O MDB no meu governo será destruído pelos caminhos democráticos que eu puder movimentar. Mas é preciso ter bastante clareza que há vários MDBs. Por exemplo, Roberto Requião, senador do Paraná, me honraria muito se pudesse me ajudar a governar o Brasil. Por exemplo, Jabas Vasconcelos, com quem eu não tenho afinidades propriamente no campo político, mas é um homem decente. Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, também é um homem decente. Ou seja, com o conhecimento de causa que eu tenho, eu sou capaz de dialogar com o centro, com a esquerda, com a direita, pelo meu trânsito. Sou bom amigo praticamente de todos aqui, né? Colega de praticamente a maioria, e tenho capacidade, porque eu sei que o Brasil precisa disso, a capacidade de dialogar para encerrar essa confrontação odienta que está levando o nosso país para a violência. Muito obrigado. Agora vejo o jornalista Fernando Canzian, da Folha de São Paulo. Boa noite, Fernando. Para qual candidato é a sua pergunta? Boa noite a todos. A minha pergunta é para o candidato Fernando Haddad. Candidato, o senhor tem mantido uma rotina de todas as segundas-feiras visitar o ex-presidente Lula na cadeia em Curitiba. O senhor esteve lá nessa segunda. A minha pergunta é, isso não reforça a percepção do senhor que o senhor é um candidato teleguiado e o senhor vai manter, se presidente, uma ponte aérea entre Brasília e Curitiba? Obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, eu sou, com muita honra, advogado do presidente Lula e vou às segundas-feiras porque ele está injustamente preso. A sentença que o condenou não para de pé, não apresentaram uma única prova contra ele e eu não vou descansar enquanto ele não tiver um julgamento justo, inclusive no exterior, porque na Organização das Nações Unidas, na ONU, já se prevê um julgamento no primeiro semestre do ano que vem, de mérito do seu caso, pela perseguição que ele vem sofrendo. Em segundo lugar, isso não é assim que funciona um governo. O governo é composto por várias forças políticas que assinam compromisso com o programa aprovado nas urnas. Acabo de ver o Ciro Gomes dizer que não pretende governar com o PT, mas poucos meses atrás me convidava para vice-presidente na sua chapa e chamava essa chapa de Dream Team, o time dos sonhos. Então não é assim que se faz política, demonizando quem não está junto com você circunstancialmente. Obrigado. Canzian, 15 segundos para o seu complemento. Agora, algumas candidaturas, inclusive o senhor, criticam o candidato Jair Bolsonaro de ter um assessor econômico, Paulo Guedes, chamado de posto Ipiranga. O Lula não está funcionando como um posto Ipiranga para o senhor também? Quem responde, eu fui coordenador do plano de governo, que era para ser do Lula. Nós lutamos até os 47 minutos do segundo tempo para que o Lula fosse candidato. E fui eu que coordenei o plano de governo do presidente Lula, que agora é o meu plano de governo. E o meu compromisso é com o plano de governo que está registrado no Tribunal Superior Eleitoral.
E toda aliança que eu vier a fazer no governo terá um pressuposto. Eu não vou demonizar ninguém. Eu vou perguntar para deputados e senadores se concordam com aquela plataforma. Porque aquela plataforma vai tirar o Brasil da crise, como nós fizemos em 2002. Quem mais gerou oportunidades nesse país foram os nossos governos, e o Brasil vai voltar a ser feliz de novo a partir de janeiro. Obrigado. Agora a participação do jornalista Diogo Pinheiro, do portal UOL. Diogo, boa noite. Por favor, a sua pergunta. Boa noite, Nascimento, candidatos. Boa noite a todos. Minha pergunta é para o candidato Geraldo Alckmin. O candidato presidente de honra do seu partido, Fernando Henrique Cardoso, divulgou uma carta pregando a união dos partidos, dos candidatos de centro, contra a polarização da esquerda e da direita nesta eleição. Uma reunião que contaria com a presença do senhor, da candidata Marina, do candidato Meirelles e do candidato Álvaro Dias, chegou a ser agendada, mas não aconteceu. O senhor desistiria da candidatura a favor dos colegas ou acha que eles devem desistir em prol da sua candidatura? Olha, o presidente Fernando Henrique fez um documento não dirigido aos partidos nem às pessoas, mas ao eleitorado, dizendo que precisamos evitar a marcha da insensatez. De um lado, a volta do PT, que levou o país a 13 milhões de desempregados, uma irresponsabilidade na questão das contas públicas, um projeto de poder só de ganhar a eleição. O Brasil é secundário. Então, evitar que o PT volte ao poder. De outro lado, evitar também a insensatez de um candidato que não tem as menores condições, que representa o que há de mais atrasado na política brasileira, com uma intolerância num país, né, tão plural como é o Brasil. É natural que as demais candidaturas são legítimas, nós jamais criaríamos esse constrangimento, mas acho que o eleitor vai nessa reta final, nesses 10 dias, fazer uma reflexão e nós estamos otimistas. Diogo Pinheiro, 15 segundos. Se o senhor não pretende desistir, imagino que o senhor terá que se acostumar até o final da campanha em ver noticiário político-policial diariamente, integrantes do PSDB ou de governos tucanos citados em casos de corrupção. Como combater a corrupção no Brasil se não consegue contê-la no próprio partido? Olha, todos os partidos estão fragilizados, nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. Quem errou, paga. Ninguém está acima da lei. Nós não somos como outros partidos que ficam tentando desmoralizar instituições. Nós queremos instituições fortes, todos estão subordinados à lei, quem errou paga por isso. Agora, eu quero ser presidente e reunir-se em uma grande aliança, porque o Brasil só vai mudar com as reformas, só faz reformas se tiver maioria, o resto é conversa fiada, e eu quero falar com você que está nos assistindo, que nós vamos trabalhar para recuperar a economia, o Brasil voltar a ter confiança, fazer reformas, gerar emprego, ter governo que funcione, desburocratize, destrave a economia. Jornalista Débora Bergamasco, do SBT, fará a segunda pergunta. Por favor, Débora. Minha próxima pergunta é para o candidato Guilherme Boulos. Candidato, o senhor defende muito a participação popular nas decisões do governo, a convocação de plebiscitos e referendos. E o senhor também defende o uso recreativo de algumas drogas. Eu queria saber se o senhor levaria esse tema para a consulta popular. Primeiro, Débora, boa tarde a você e dizer que nós defendemos a participação popular, antes de tudo, porque esse sistema político está podre. O sistema político brasileiro é o do toma lá, dá cá. Quem chega lá negocia cargo e ministério em troca de apoio no parlamento. Esse sistema fez um partido como o PMDB, que nunca ganhou uma eleição presidencial, está em todos os governos. Com a gente, não. Nós vamos, pela primeira vez na história desse país, botar o PMDB na oposição. Democracia não pode ser apenas apertar um botão a cada 4 anos e depois ir embora para casa. E é por isso que o povo tem que ser chamado a decidir, com plebiscitos, com referendos, com conselhos, ou seja, uma série de formas de participação popular, a começar com o referendo dia 1º de janeiro de 2019, para revogar as medidas do Michel Temer. Reforma trabalhista que retirou direitos, reforma do ensino médio e ainda a PEC do teto de gastos, que congelou investimentos sociais. Débora, 15 segundos. E um referendo, uma consulta popular ou um plebiscito para o uso recreativo de drogas, considerando que o senhor precisa da aprovação do Congresso para aprovar o chamamento de um referendo ou plebiscito?
Eu acredito na participação popular e acredito que isso deve ser feito com diálogo com a sociedade. Levaria, sim, questões como essa a referendo, quebrando preconceitos, antes criando as condições para que a sociedade pudesse ter acesso ao debate de maneira séria, não apenas com punitivismo. A política de drogas, por exemplo, que você mencionou. A política de drogas no Brasil, que é uma guerra às drogas, é uma insanidade. Está matando jovens negros nas periferias, está encarcerando a nossa juventude e o resultado é que o tráfico de drogas só cresceu e as pessoas não deixaram de usar drogas por isso. Até porque o comando do crime organizado está muito mais perto da Praça dos Três Poderes em Brasília do que do barraco de qualquer favela desse país. Nós vamos, sim, colocar em pauta a descriminalização das drogas, abuso de substância, é caso do SUS, não do Código Penal. Muito obrigado. Agora vamos para a segunda participação de Fernando Canzian, da Folha de São Paulo. Fernando, por favor, sua pergunta vai para quem? A minha pergunta é para a candidata Marina Silva. Candidata, a senhora defendeu o impeachment em 2016 e apoiou a candidatura do senador Aécio Neves em 2014. Nesta eleição, segundo as últimas pesquisas, o Datafolha, inclusive, vem configurando um segundo turno entre Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, do PSL. A senhora mudaria a chave e apoiaria Fernando Haddad contra Jair Bolsonaro, que a senhora tanto critica, no segundo turno? Obrigada pela pergunta. Eu quero falar com as mulheres que agora estão nos assistindo. Nós temos aqui 7 homens e uma mulher. E eu espero, contando com o seu voto, estar no segundo turno, se Deus quiser, e o povo brasileiro. Com o seu voto, eu quero provar que uma mulher de origem humilde pode sim governar o Brasil, fazer para os pobres, mas sem roubar, com competência, com eficiência. Eu quero dizer para você que uma coisa eu tenho claro. Se fosse hoje, sabendo do que a Lava Jato trouxe, não estaria apoiando nenhuma dessas candidaturas. Eu tenho dito que, se ganhar, vou governar com os melhores da sociedade, da academia, as pessoas que não se corromperam dos partidos. Eu vejo aqui um homem honrado do PT, o Suplicy, não se corrompeu. Eu não tenho compromisso com corrupção de ninguém. Justiça para todos. Ok, Canzian, 15 segundos. Se a senhora acredita que estará no segundo turno, o que a senhora faria no segundo turno para tentar convencer o PT a apoiá-la? As pessoas de bem, eu tenho certeza que estarão comigo. Esse não é um movimento de partido. Para mudar a sociedade brasileira, não é uma questão partidária, é a postura do brasileiro. Estão querendo substituir a população pelo centrão. É isso que levou o Brasil para o fundo do poço. Hoje, a maioria dos que estão no palanque do governador Alckmin estavam no palanque da Dilma. A minha aliança é com o povo brasileiro, com as mulheres, com os jovens, com os trabalhadores, com os empresários de bem. É assim que eu vou chegar ao segundo turno. É uma luta de Davi contra Golias. Mas o bom é que o Davi ganhou do Golias. É o tostão contra 1 milhão. E, se Deus quiser, nós estaremos lá. Mais uma vez, participação de Diogo Pinheiro, que é do portal UOL. Pode fazer sua pergunta, Diogo. Vai para quem? Candidato Henrique Meirelles. Candidato, enquanto a intervenção federal estiver em vigor no Rio de Janeiro, não é possível mexer na Constituição. Por conta disso, o presidente Temer sinalizou que pretende até acabar com a intervenção e discutir a reforma da Previdência já depois das eleições. O senhor integrou o governo Temer, que apresentou essa proposta, que foi muito criticada pela opinião pública. Eu queria saber do senhor, como o senhor conduziria esse processo ao lado do presidente Temer e quais seriam as 3 principais mudanças na Previdência? O Brasil vive uma situação de injustiça social. Aqueles que se aposentam mais cedo são aqueles que ganham mais. E isso é escondido da população. Aqueles que ganham menos, eles têm que chegar aos 65 anos de idade para se aposentar. Então, existe uma questão aqui de dizer a verdade, e isto é uma proposta que interessa ao povo brasileiro para estabelecer a justiça e para garantir que todos vão receber a aposentadoria no futuro. Por quê? Porque a minha proposta é uma proposta de resolver os problemas básicos do Brasil, estabelecendo um sistema mais justo para todos e, ao mesmo tempo, fazendo o Brasil crescer, para que nós possamos, de fato, criar empregos e empregar a população,
para que depois todos possam também ter uma aposentadoria digna, mas até lá possam trabalhar e ganhar vida com dignidade. Diogo, 15 segundos. O senhor não disse como conduziria esse processo com o presidente Temer, então eu pergunto para o senhor, qual seria o papel do presidente Temer do governo Meirelles? O senhor daria o cargo de ministro para ele para garantir um foro contra escândalos de corrupção? Eu não respondi exatamente porque eu não faço parte do governo e ele que está decidindo se vai ou não vai encerrar a intervenção no Rio de Janeiro. No meu caso, eu acho que é uma proposta fundamental. Em relação a participações do governo, eu sempre escolhi equipe de primeira qualidade, pela competência, pela seriedade. Todos aqueles que trabalharam comigo, seja no Banco Central, seja na Fazenda, são pessoas que tiveram alto desempenho, excelente condição de trabalhar e olhar de frente para o povo brasileiro. Isto é, competência e integridade pessoal são as minhas características. Sou ficha limpa. Chegamos, então, à terceira rodada de perguntas, agora dos jornalistas do SBT, da Folha de São Paulo e UOL. Débora Bergamasco, é sua vez de perguntar novamente. Minha pergunta vai para o candidato Cabo Daciolo. Boa noite, candidata. Queria saber do senhor, que já foi filiado ao PSOL, qual a sua opinião sobre a política de cotas? Cotas étnicas, sociais, de gênero e raciais. Olha, o que eu tenho para deixar disso? Fala, Daciolo. Fala para o povo. Negros, índios, quilombolas. O país é tão jovem, que nós temos 130 anos se passaram da escravidão. É tão recente tudo. Nós estamos visualizando, quando eu penso e paro e vejo alguém falando que vai tirar o FIES, ou vai tirar o ProUni, ou vai tirar o Bolsa Família. Essa pessoa nunca passou por uma necessidade. Essa pessoa nunca andou num transporte público. Essa pessoa nunca teve o que comer. Nunca faltou comida na casa dele. Nunca faltou comida para botar para os seus filhos. Quando acorda, não tem um emprego, está em busca de emprego, não tem emprego. Porque, infelizmente, o mar de lama e corrupção está no meio dos engravatados que não estão preocupados com o povo. Eles não estão preocupados com o povo, eles não estão preocupados com aqueles que não tiveram a oportunidade. Débora Bergamo. Candidato, o senhor é a favor das cotas, tanto no ensino quanto no mercado de trabalho, para essas pessoas que eu comentei? Com certeza, e vou fazer um trabalho muito mais amplo, porque essas pessoas têm que ser abraçadas, não foram há 130 anos atrás, já não foram abraçadas. Houve um erro do Brasil, não só dos políticos, agora eu falo, da nação brasileira de forma geral, porque nós passamos, hoje eu vim caminhando até aqui, o que eu vi aqui em São Paulo, favelas na calçada, as pessoas estão vendo e estão tratando o próximo como se não fosse nada. Recicla-se tudo, porque nós não vamos reciclar o ser humano? Por que nós vamos ajudar o próximo? Está muito além da política. Nós precisamos fazer algo verdadeiro para o próximo. Temos que tratar o próximo da maneira que gostaríamos de ser tratado. E vai mudar todas as coisas. Vou dar educação para esse povo e vamos transformar a nossa nação. Muito obrigado. Agora, a terceira participação de Fernando Canziano, da Folha de São Paulo. Fernando, sua pergunta, por favor. Pergunta para o candidato Álvaro Dias. Candidato, o senhor tem 2% das intenções de voto e, com esse percentual, dificilmente poderá estar no segundo turno, se as coisas não mudarem. No seu estado, o candidato Jair Bolsonaro lidera todas as pesquisas eleitorais. O senhor, como um crítico do PT, no segundo turno, o senhor apoiará Jair Bolsonaro? Bom, primeiro eu tenho esperança que essa eleição seja para escolher o melhor, que o eleitor escolha o melhor, mas seja, sobretudo, um estímulo à honestidade, à competência, à experiência administrativa, porque ao ouvir aqueles que já passaram pelo governo ou que apoiaram os últimos governos, eu fico espantado com o que ouço. Fazem mágicas para justificar determinadas atitudes, como fez há pouco alguém que me respondeu. Portanto, eu ainda acredito no despertar do povo brasileiro. Não é possível que essa nação queira ver esse confronto entre a extrema-esquerda e a extrema-direita, dispensando a experiência administrativa, a competência, dispensando a honestidade.
daqueles que se empenharam para cumprir a sua missão, atendendo exatamente às exigências da sociedade brasileira. 15 segundos. Nesse caso, o senhor vier a ser presidente, então, o senhor apoiará a ida para o seu lugar do seu primeiro suplente, o empresário Joel Malucelli, que foi preso recentemente no Paraná por suspeita de corrupção em obras viárias do Estado? Ele já encaminhou à mesa do Senado, veja como as pessoas são diferentes, ele já encaminhou à mesa do Senado uma carta abrindo mão da possibilidade de assumir o Senado enquanto esse impasse não for dirimido, enquanto não houver conclusão desse inquérito. Agora, o que nós queremos evitar é a volta de uma organização criminosa ao poder no país, porque é um rastro de sangue no itinerário percorrido por aqueles que governaram o Brasil nos últimos anos. Eu lembro do Toninho, eu lembro do Celso Daniel, eu lembro de 7 testemunhas que foram assassinadas. São corpos sepultados no túmulo da impunidade. E o Brasil não pode mais admitir o retorno da organização criminosa. Obrigado. Chegamos, então, ao fim do segundo bloco do debate com o candidato à presidência da República, realizado pelo SBT UOL Folha de São Paulo. Depois do intervalo, os candidatos voltarão a fazer perguntas para candidatos. As jornalistas Carolina Guarda e Solange Boulos estão na sala digital do SBT. Nascimento, nós acompanhamos em tempo real os comentários nas redes sociais, em transmissão no YouTube, no Facebook e também no Twitter. Estamos em primeiro lugar aí nos assuntos mais comentados no mundo. Já são 51 mil comentários no Facebook. Você pode participar usando a hashtag DebateSBT. Nascimento. Esse debate também é transmitido pelo site do SBT, pelo site da Folha, pelo portal UOL. A gente volta já já. SBT Eleições 2018. A TV vai para o break, a gente continua em tempo real aqui interagindo com você, leitor, internauta, que manda para cá os seus comentários pela hashtag DebateSBT. Exatamente. Vamos ver como é que está aquele mapa do calor, o que as pessoas mais estão falando nesse momento aí de intervalo. A gente está indo para a reta final, para o último bloco. Olha só, sobre corrupção, olha só quanta gente falando de corrupção pelo país inteiro. A gente tem uma grande concentração aqui no Rio Grande do Sul, vamos dar uma olhada. Rio Grande do Sul, então aí, olha, principalmente regiões de fronteira, o sul do estado, também no oeste, região ali que pega a capital, Porto Alegre, também muita gente comentando sobre esse assunto. Vamos dar mais uma olhada em outra região, no norte do país, tem bastante gente também comentando. Olha só, a gente pega aí boa parte também do Amazonas, todas essas áreas em vermelho do mapa é onde mais está se falando sobre o tema corrupção, um tema, claro, que está sempre em evidência, infelizmente, né, quando a gente fala de Brasil. Então, um tema bastante comentado aí pela nossa hashtag DebateSBT. Agora vamos falar com a repórter Lívia Raik, que está no estúdio. Lívia, como é que está o clima por aí? Pois é, meninas, é o seguinte, interrompe um pouquinho, dá uma parada no bloco, esse que é o segundo bloco, né, que foi o momento das perguntas dos jornalistas para os candidatos, e aí, é o que vocês podem ver, essa loucura por aqui, vários fotógrafos, muitos assessores, todos conversando com seus candidatos, já que tem mais um bloco para esse debate de 1h e 45 minutos, então esses são os últimos minutinhos que eles têm para tratar do que querem falar no próximo bloco. Essa expectativa, esse é o momento aqui, esse é o cenário, nesse momento agora de intervalo desse debate. Meninas, é com você. Na hashtag DebateSBT, são mais de 84 mil pessoas comentando e a gente tem, então, um ranking. Quais são os assuntos mais falados nesse momento? Na nossa hashtag, a saúde ainda permanece em primeiro lugar, olha só, com 36%. A educação vem com 28%, economia tem 15%, segurança 11%, e a corrupção, que naquele mapa de calor a gente vê com muita gente comentando, nesse ranking dos temas mais comentados fica aí com 10%, a saúde no Brasil sempre muito precária, então muita gente querendo saber a proposta dos candidatos para a saúde no nosso país, né, Solange? Educação também é um tema que interessa muita gente, que esteve muito presente, principalmente no primeiro bloco do debate, de cara, o Alckmin já respondendo aí. Sobre merenda escolar. Isso, foi uma área bem controversa no governo dele, então as pessoas estão mandando os comentários para cá, pela hashtag DebateSBT, e a gente lê aqui ao vivo, interagindo com vocês. Os candidatos falaram bastante também de geração de empregos, afinal hoje somos 13 milhões de empregados, e entre os jovens esse número é o dobro, 26%.
6 milhões de desempregados entre 18 e 24 anos, gente que está disputando vaga com pessoal mais experiente, mais velho. Então, também é um assunto que interessa muitas pessoas. A gente continua aqui da nossa sala digital acompanhando, né, Carol? Você participa aí na hashtag Debate SBT, a gente segue nos Trend Topics no mundo, no Twitter, também somos destaque no Google e mais de 51 mil comentários no Facebook. E agora a gente volta, então, para esse último bloco do debate com os candidatos à presidência da República. E vamos então para o terceiro bloco do debate promovido pelo SBT, a Folha de São Paulo, o portal UOL. Agora os candidatos voltarão a fazer perguntas entre si. Você, telespectador, pode acompanhar tudo pelo site do SBT, pelo site da Folha, pelo portal UOL, YouTube, Facebook, Twitter. Participe com a hashtag Debate SBT. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar que o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, não compareceu a esse debate porque ainda se recupera do ataque sofrido durante um evento de campanha. Essas são as normas deste terceiro bloco. Candidato pergunta para candidato em ordem pré-definida por sorteio. Cada candidato faz uma pergunta e cada participante só pode ser escolhido uma vez para responder. O autor da pergunta tem direito à réplica e o candidato escolhido tem direito à tréplica. A pergunta terá duração de 30 segundos, a resposta de 1 minuto e 15 segundos, réplica de 30 segundos e tréplica de 45 segundos. O bloco se encerra com as considerações finais dos candidatos. Cada um terá direito a 1 minuto. Pela ordem do sorteio, a primeira pergunta deste bloco será feita pelo candidato Henrique Meirelles, do MDB. Candidato, por favor, sua pergunta. Eu quero fazer uma pergunta ao candidato Geraldo Alckmin. Candidato, vamos falar de eficiência. O Estado de São Paulo deve finalmente completar a linha 5 do metrô. O problema é que isso demorou 20 anos. Esse é o tipo de eficiência que você pretende levar para Brasília? Olha, São Paulo é o estado que mais investe hoje no Brasil. Nós pegamos o metrô com 69 quilômetros e vai terminar o ano com praticamente 100 quilômetros de metrô. Nesses próximos dias estão sendo inauguradas mais 3 estações da linha 5 do metrô. Estação Chácara Clabim, Estação Santa Cruz e Estação Hospital São Paulo. Ainda teremos outras estações a serem entregues daqui a algumas semanas, como a Estação Morumbi para o time lá, o time do São Paulo Futebol Clube. Levamos o trem até Cumbica, teremos o monotrilho até Congonhas. Nós estamos ampliando fortemente a rede de transporte sobre trilhos. Tenho viajado o Brasil e tenho um grande projeto para infraestrutura, que é emprego na veia. Estive lá no norte, no Pará, fui até o porto de Miritituba, é um escândalo a BR-163, carretas ficam atoladas quando chove, não conseguem chegar ao porto. Vamos concluir a BR-163, vamos melhorar o chamado Arco Norte, para poder fazer as saídas pelo Rio Tapajós, também pelo Tocantins, e poder exportar os produtos brasileiros. Obrigado. Candidato Meirelles, 30 segundos para a réplica. Eu, quando estive no governo, tenho resultados concretos para mostrar. Como presidente do Banco Central, eu paguei a dívida do Brasil ao FMI, que tinha 20 anos, construímos reservas, construímos 280 bilhões de dólares de reserva, trouxe a inflação para baixo e o Brasil criou milhões de empregos. E isto é eficiência, candidato. Candidato Alckmin. Alguma coisa deu errado, né? Porque a economia era para crescer 4% esse ano, depois do desastre do PT, que o povo perdeu 8% da renda, e o Temer é do PT, é o vice da Dilma, aliás, 2 vezes foi eleito vice-presidente da República junto com a Dilma e o PT, e o país não vai crescer esse ano 1%, 13 milhões de desempregados, 27% dos jovens também no desemprego. Nós vamos fazer as reformas, trazer de volta a confiança, reduzir imposto no setor produtivo e tributar dividendos, simplificação tributária e retomar a atividade econômica.
Metrô, trem, rodovia, ferrovia é emprego na veia. Obrigado, candidato Fernando Haddad. Agora a sua pergunta, por favor. Vou perguntar para o Meirelles. Meirelles, eu fui ministro da Educação do Lula por muitos anos, 7 anos. E graças ao seu apoio, eu pude abrir a porta das universidades para o jovem trabalhador. ProUni, 2 milhões de bolsas, universidades federais Brasil afora, todas as cidades polo do país, sobretudo no interior, FIES sem fiador, grandes projetos de inclusão. Qual que será a sua política, se eleito, para a educação superior do Brasil? A minha política para a educação é uma política baseada na competência. Por exemplo, tudo aquilo que você se referiu, você fez, foi possível porque o Brasil cresceu, aumentou a arrecadação pública e o governo teve condições de criar todos esses programas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é conduzir uma política econômica correta, adequada, e o Brasil vai crescer muito. O Brasil não só vai criar 10 milhões de empregos, mas o Brasil vai fazer mais, vai aumentar a arrecadação. E aí nós vamos poder, sim, criar mais universidades e melhorar a qualidade das universidades e a qualidade do ensino, porque isso é um dos problemas que hoje os estudantes enfrentam quando saem da escola, do ensino médio ou do ensino profissionalizante ou, principalmente, da universidade. Então, nós vamos aumentar a qualidade investindo fortemente e melhorando a qualidade dos professores e demanda de desempenho. É importante que o estudante exerça o seu direito de aprender, não apenas o direito de passar de ano. E, em relação ao ProUni, nós vamos estender o ProUni também para as creches, para que as mães e os pais possam trabalhar quando é necessário, deixando a criança lá. A réplica de Fernando Haddad, por favor. Agradeço os elogios, mas nós temos visões um pouco diferentes. Para ampliar o público universitário, nós temos que investir muito no ensino médio. O ensino médio é a atribuição dos governadores. E mesmo um estado rico como São Paulo, deixa muito a desejar. São Paulo caiu muito no ranking do Enem e do IDEB. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada escola de ensino médio federal, cada uma delas vai ter que adotar em cogestão escolas estaduais de baixo desempenho, porque aí assim mais jovens ascenderão para a universidade. A tréplica, candidato Meirelles, 45 segundos. Candidato Haddad, é importante você estudar bem o que aconteceu naquele período, porque estudando bem, você vai entender que isto tudo só foi possível, o aumento da arrecadação e os investimentos, porque houve uma política competente econômica, que existia alguém na presidência do Banco Central que estava criando todas as condições para o Brasil crescer, e para o Brasil crescer muito. Então, agora, eleito presidente da República, nós vamos criar, de fato, todas as condições para o Brasil crescer muito, melhorar a sua vida, você ter emprego, você ter renda e aí sim ter dinheiro para o ensino básico, para o ensino fundamental e também para o ensino universitário. A pergunta agora da candidata Marina Silva da Rede. Por favor, candidata. Minha pergunta é para o candidato Álvaro Dias. Álvaro, 40% dos lares brasileiros hoje são liderados por mulheres. Mulheres corajosas, trabalhadoras, que estão batalhando e defendendo seus filhos, suas famílias, com muita dificuldade. Hoje, o maior desemprego é sobre elas. Qual é a sua proposta para que as mulheres possam recuperar o emprego e combater os preconceitos? Marina, você tem razão, de 70 milhões de lares brasileiros, 30 milhões de lares são comandados, são liderados por mulheres. Nós temos que ter uma pauta em que a mulher seja protagonista no campo econômico e uma pauta de participação política. Abrir os espaços para a participação política da mulher. Há no governo uma Secretaria da Mulher. É preciso um choque de gestão nessa secretaria para que as políticas públicas voltadas à mulher sejam exercitadas com eficiência e comandadas por mulheres. Na área da cultura, por exemplo, a criatividade artística da mulher tem que ganhar visibilidade. Mas a mulher simples, a mulher humilde, a mãe,
ela tem que ser tratada com o carinho que o governo deve a ela devotar, com investimentos maciços, especialmente em educação infantil. Desde o pré-parto, a mulher tem que ser atendida com saúde de qualidade, segurança, creche para as crianças, enfim, um investimento vigoroso na faixa etária de 0 a 6 anos, para que a mulher seja uma mãe feliz. A réplica de Marina Silva, por favor. Eu e meu vice, Eduardo Jorge, nós lançamos o programa Vida Digna, para que as mulheres tenham saúde de qualidade, possam ser atendidas quando precisam. E lançamos um programa de atendimento às creches. Vamos abrir 2 milhões de vagas em creches para que as mulheres deixem seus filhos, possam trabalhar e recuperar cada vez mais a sua capacidade de ter autonomia econômica e social. Álvaro Dias, 45 segundos. Eu e meu vice, Paulo Rabelo, temos uma proposta que dobra a sua, Marina. Tomara que consigamos chegar lá. 4 milhões de vagas em creches, instituindo também o Vale Creche, para que a mãe possa escolher em que creche quer colocar o seu filho. Investimento nessa faixa etária de R$1 é retorno de R$12, R$13. É o maior investimento. Se nós investirmos vigorosamente nessa faixa, fazendo a mãe feliz, podendo trabalhar, ajudar o seu marido no orçamento familiar, tendo o filho bem cuidado, nós vamos reduzir os índices de violência, de corrupção, nós vamos melhorar a qualidade do emprego e do salário, e o Brasil vai se desenvolver mais. Candidato Álvaro Dias, que acabou de responder, agora é a vez do senhor fazer a sua pergunta. Quem é que falta? Falta Guilherme Boulos, Ciro Gomes, Cabo Daciolo, Marina Silva, Fernando Haddad. Eu vou perguntar para o Fernando Haddad. Desde o início da campanha, eu tenho anunciado que nós pretendemos isentar do imposto de renda aquele que ganha até R$5.000 por mês. Você, como representante do preso que está em Curitiba, e anuncia a mesma coisa. Mas pode nos explicar como fará se antes o PT não fez? O que nós fizemos foi muito importante para o Brasil. No orçamento federal, o pobre não se via. Todos esses programas sociais que você conhece, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, a transposição do Rio São Francisco, todos esses programas ProUni, interiorização das universidades federais, institutos federais, mais médicos, tudo isso que mudou a realidade brasileira saiu do orçamento federal. Ou seja, a população mais pobre se viu no orçamento. Nós temos agora uma nova tarefa, que é trabalhar ao lado da receita. No Brasil, o pobre paga muito imposto e o rico praticamente não paga. Quem recebe dividendo, porque é empresário, não paga impostos. Isso da época do governo Fernando Henrique Cardoso. Nós vamos inverter essa lógica. É difícil, porque o Congresso resiste. Mas nesse momento de crise, nós não temos outra chance que não melhorar a renda disponível da classe trabalhadora para que ela possa consumir mais e fazer a roda da economia girar. E, em segundo lugar, a reforma bancária, tema no qual você não toca, talvez por compromissos anteriores. Álvaro Dias, a réplica de 30 segundos. Olha, na Olimpíada da mentira e da ficção, o PT ganha medalha de ouro. A mentira e a mistificação têm sido armas do PT para iludir o povo brasileiro. Em 2007, eu trabalhei duro para derrubar a CPMF. Em janeiro, o PT aumentou o IOF para recuperar os 40 bilhões que perdera com o fim da CPMF. E agora alega que vai reduzir impostos. O PT é implacável com o pobre, ele distribui a pobreza. Candidato Haddad, 45 segundos. O senhor foi senador do PSDB e apoiou o governo Fernando Henrique, campeão de aumento de carga tributária no Brasil. Fernando Henrique Cardoso aumentou a carga tributária de 26% para 32% do PIB. Nós não aumentamos 1% do PIB a carga tributária. Pelo contrário, fizemos o pobre ter acesso ao orçamento público. Todos os programas que eu citei são do PT.
o senhor não tem o menor respeito com a população beneficiária de todos esses programas, inclusive os que eu fiz no Ministério da Educação. O pobre, o negro, a mulher chegaram na universidade graças a esses programas. O filho do pedreiro virou doutor. É o oposto do governo Fernando Henrique que o senhor apoiou. O oposto. Obrigado. Agora a pergunta do candidato Geraldo Alckmin. Direito de resposta. Direito de resposta solicitado pelo candidato Álvaro Dias será respondido, já vou dizer, discutido lá pela Comissão Jurídica do debate. Já informarei o senhor. Agora vamos para a pergunta do candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Para quem vai a sua pergunta, candidato? Olha, a minha pergunta vai para o candidato Ciro Gomes. O Ciro foi até secretário da Saúde do estado do Ceará, e hoje uma grande preocupação da população é a saúde. A população ficando mais idosa, a medicina mais cara, mais sofisticada. Como é que a gente consegue melhorar? Em São Paulo nós fizemos 16 hospitais novos e 23 ambulatórios médicos de especialidades para poder avançar mais na saúde. Sua proposta, candidato? A minha proposta para a saúde, a tarefa, acho que se divide em dois caminhos, como diria o Meirelles aqui, com as mãos, né? Primeiro, revogar 95, que é uma emenda que proíbe a expansão do investimento por 20 anos. Sem isso, todos os nossos compromissos nada passam do que boas intenções ou mentira. E não há aqui nenhum inocente, portanto, quem disser que vai fazer qualquer coisa sem revogar entre nós aqui, diria assim, meu elegante pai, estará faltando com a verdade. A segunda questão é entender, basicamente, como é que nós podemos dar eficiência à atenção básica e à prevenção, afora todo um conjunto de outras providências que passam do saneamento básico até os hospitais mais sofisticados. Mas duas coisas são prioritárias. Uma, a prevenção na unidade básica de saúde. O que é que eu quero fazer? Criar um fundo de 4 bilhões de reais para distribuir 100 mil reais de prêmio para cada unidade de saúde, ou seja, cada posto de saúde, que atinja metas de prevenção da maternidade, da mortalidade materna e infantil, e prevenção de diabetes, prevenção de hipertensão e satisfação do usuário. Ou seja, o usuário com a sua identidade protegida vai dizer se foi bem atendido. A outra coisa são os exames especializados e as consultas com especialistas. Nós temos uma rede de policlínica no Ceará, feita em consórcios, que eu pretendo espalhar por todo o Brasil, numa conta de 617. Candidato Alckmin, 30 segundos. Olha, nós vamos investir muito no atendimento primário de saúde, que tem que melhorar a sua resolutividade, saneamento básico. 3 coisas levaram a vida da população no Brasil: água tratada, vacina e antibiótico. Um grande programa de medicamentos, melhorando o acesso ao medicamento. Vou reduzir imposto na reforma tributária dos remédios. Hoje, até ainda andando em Santo André, uma senhora ainda falou que precisa diminuir o preço do remédio e garantir também o acesso aos medicamentos gratuitos. Ciro Gomes, 45 segundos. Para além dessas providências que eu já anunciei, é necessário também que o Brasil fortaleça uma indústria da saúde. Os remédios são muito caros, os atendimentos são crescentemente muito caros, porque inacreditável e criminosamente, ao longo dos últimos 15 anos, o Brasil simplesmente perdeu a capacidade de industrializar os produtos que precisamos. Só para o brasileiro ter ideia, esse ano nós estamos gastando mais de 15 bilhões de dólares, o que chega perto de 50 bilhões de reais, gerando emprego nos Estados Unidos e na Europa, comprando prótese, cama de hospital, remédios, fármacos, químicos, etc. Portanto, fazer saúde mais barata significa também produzir no Brasil aquilo que, com dinheiro do brasileiro, nós estamos comprando de fora, gerando os empregos aqui. Obrigado. Eu gostaria de informar a todos e ao candidato Álvaro Dias que o seu pedido de direito de resposta a Fernando Haddad foi negado. Vamos agora para a pergunta do candidato Cabo Daciolo, do Patriota. Por favor, Cabo Daciolo, a sua pergunta. Por gentileza, quais são os candidatos que eu tenho para perguntar aqui? O senhor pode perguntar para Guilherme Boulos ou Marina Silva? Vou falar com a Marina. Candidata Marina, nós tivemos há pouco a fundo partidário e fundo eleitoral. O que você pode dizer sobre o fundo partidário e fundo eleitoral e também sobre a reforma da Previdência? O fundo partidário e o fundo eleitoral estão exagerados. É dinheiro público em grande quantidade para as campanhas políticas.
Eu defendo o financiamento público de campanha, mas não na quantidade que foi aprovado pelos grandes partidos, PT, PSDB, PMDB e DEM, para se perpetuarem no poder. O fundo partidário, o fundo eleitoral, não precisam ser milionários. E nós temos que mobilizar a sociedade para que ela possa contribuir para as campanhas. Em relação à nossa postura diante dessas questões de financiamento público de campanha, nós da Rede temos muito claro que o financiamento deve ser transparente, que a população brasileira não deve se render a essa lógica do Caixa 2. Por isso que nós somos contra o Caixa 2 e vamos criminalizar o Caixa 2, que graçou nas campanhas do PT, do PMDB, do PSDB, durante as eleições de 2014, principalmente, que foi desvendado pela Lava Jato. Candidato Cabo Daciolo, 30 segundos para a réplica. Nação brasileira, eu estou falando de 2.600. 2.600.000. 2.600. Que saiu da saúde, que saiu da educação, tirou do povo. Nós nem aceitamos esse dinheiro. Nós tivemos o Meirelles gastando 43 milhões na sua campanha, nós gastamos R$700. Previdência, nós vamos revogar. Vamos revogar. Ou melhor, ela nem entrou. Ela nem vai acontecer. Candidata Marina Silva, 45 segundos para a réplica, por favor. Nós estamos fazendo, nós da Rede, uma campanha franciscana. Os meus adversários têm bilhões, alguns deles, quando soma o fundo, tem $500 milhão, aliás, quando soma o fundo partidário e o fundo eleitoral, e nós estamos fazendo uma campanha com a contribuição da sociedade e um pouquinho do fundo eleitoral, porque eles tentaram evitar que o povo brasileiro faça a verdadeira mudança. O dinheiro que está sendo usado pelos grandes partidos é o que falta para você, mulher, ter a vacina do seu filho, o remédio no posto de saúde e a educação de qualidade para o seu filho. Nosso compromisso é com a transparência e o uso correto do dinheiro. Obrigado. A sétima pergunta agora deste bloco de Ciro Gomes, do PDT. Candidato, a sua pergunta deve ser dirigida ao Guilherme Boulos. Guilherme, você que é o mais jovem aqui, não sei se o Daciolo é mais jovem, dos talentosos candidatos, ele é o mais jovem. Então, você que é o mais jovem, o jovem brasileiro tem um dilema absolutamente grave. Ele, por não ter experiência, não consegue um emprego. E por não ter a primeira oportunidade de trabalhar, não consegue ter experiência. Como é que você pretende encaminhar essa grave questão? Olha, Ciro, existem 3 questões fundamentais para a juventude. A primeira delas é viver. A nossa juventude está sendo assassinada, sobretudo a juventude pobre e negra nas periferias. Assassinada por um regime de segurança, um sistema de segurança que, na verdade, é o sistema que lucra com a morte, com o tráfico de armas e munições. Por isso, nós precisamos desmilitarizar as polícias, ter um outro modelo de segurança que reveja a política carcerária, a política de segurança pública e invista em prevenção e inteligência. Eu não quero que os nossos jovens tenham a sua primeira arma como tem hoje. Quero que tenham um primeiro emprego. Eu não quero construir presídios, eu quero construir escolas. A primeira questão é dar uma virada na política de segurança pública para que a nossa juventude possa viver, dar fim ao genocídio dos jovens negros nas periferias. Em relação ao emprego, é preciso dar oportunidades, retomando investimento público de verdade e efetivando a lei do jovem aprendiz, que já existe, e se fosse regulamentada e efetivada... Ótimo. Ótimo. Bem agora. E que isso é uma mirabolância não nacionalizante. E no terceiro ano, todos os jovens terão um estágio remunerado, pago pelo governo, nas empresas. Alguém pode achar que isso é um sonho e que isso é uma mirabolância. Não é. Isso já está acontecendo em uma de cada 3 escolas de nível médio do estado do Ceará
que é um dos estados mais pobres do Brasil. Se o Ceará pode, muito mais pode o Brasil. Candidato Boulos, 45 segundos para a tréplica. Precisamos falar também de educação. O jovem brasileiro precisa viver, o jovem brasileiro precisa trabalhar e o jovem brasileiro precisa ter a oportunidade de estudar. É fundamental que a gente amplie o acesso às universidades públicas no nosso país, amplie a política de cotas, de permanência estudantil e reveja esse modelo que hoje está dando dinheiro para as grandes corporações de ensino privado. O investimento no FIES é maior do que nas universidades públicas, além de endividar os jovens. Nós temos que construir um modelo de transição, fazer auditoria nas contas dessas corporações como a Croton e criar essas vagas na universidade pública, dando oportunidade que o jovem possa ter acesso ao ensino superior. Muito bem, a oitava e última pergunta será de Guilherme Boulos, do PSOL, que deve dirigir a sua pergunta ao Cabo Daciolo, por favor. Daciolo, as mulheres são a maioria da população brasileira e têm, historicamente, os seus direitos negados. Mesmo assim, tem candidato como Bolsonaro que acha que as mulheres têm direito demais. Ele defende que as mulheres ganhem menos que os homens e agora fez uma proposta em relação ao imposto de renda que vai fazer com que famílias que ganhem até 2 salários mínimos, a maioria chefiada por mulheres, tenham que pagar imposto de R$400. Você acha isso justo? Não, não acho isso justo. Não acho isso justo. E quero deixar para a nação brasileira, mulheres da nação brasileira. Na minha casa, na minha família, as mulheres são prioridade. E as mulheres vão ser prioridades também no meu governo. Vão fazer parte direto do nosso governo, vão estar conosco no nosso governo meio a meio, 50% dos ministérios homens, 50% mulheres, com o mesmo salário. Com o mesmo salário. E nós queremos elevar a moral das mulheres, porque as mulheres, elas têm uma dificuldade além dos homens. Porque as crianças, os filhos, que muitas delas não têm como levar para a creche, não tem como botar na creche, estão lá com as mães. E elas ficam com os filhos e elas vão trabalhar. E muitos de nós não reconhecemos isso. Mulheres no nosso governo vai ser muito bem valorizada, sim. Sim, eu quero aproveitar também que eu estou aqui com a presença da minha mãe, uma pessoa especial, da minha esposa, uma pessoa especial. Mãe, eu te amo. Varô, eu te amo. Tá? E as mulheres brasileiras, amamos todas vocês. Vou tratar todas as mulheres do Brasil com respeito. Cabo Daciolo, 51. Glória a Deus. Candidato Boulos, 30 segundos. Glória a Deus. Daciolo, a gente já estava com saudade de você aqui no debate, mas eu acho que, além de amor, há uma questão que é a igualdade de oportunidades. Nós temos que apoiar a luta das mulheres por salário igual. Nós temos que apoiar a luta das mulheres contra a violência machista e pelo direito de decidir sobre seus corpos. As mulheres são a maioria da população brasileira e vão salvar o país do atraso. Mais da metade da população de mulheres rejeita Bolsonaro e vão estar nesse próximo sábado num grande ato por ele não. Cabo Daciolo, 45 segundos para a tréplica. Olha, um dos grandes motivos da nação estar nesse atraso total, fala-se, nós falamos de ordem e progresso. Não tem ordem e não tem progresso nenhum. É justamente não darmos os valores para as mulheres brasileiras. O local delas, local de dignidade, lado a lado em cadeira de posição elevada. Não olhando para a mulher não pode sentar nessa cadeira. Pode sim, e no nosso governo vai sentar. Eu quero aproveitar, porque nós colocamos o tema do fundo eleitoral, e eu falei 2.600. Teve 2.600 para bancar isso aqui, mas não tem 1.800 para botar o voto impresso. Nós precisamos votar em cédulas, porque há fraude nas urnas eletrônicas. Muito bem, vamos então agora para as considerações finais desse nosso debate. Cada candidato terá 1 minuto para falar. Conforme definido em sorteio, o primeiro a se pronunciar será o candidato Cabo Daciolo, do Patriota. 1 minuto, candidato. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela essa oportunidade. Quero pedir à nação brasileira, desperta, ó tu que dorme. Desperta. O momento é de renovação, o momento é do novo. O momento é de transformarmos a nossa nação. Você que está pensando em votar branco, nulo e abstenção, tivemos nas últimas eleições mais de 37 milhões de brasileiros que votaram branco, nulo e abstenção. Nos deu uma oportunidade. E eu quero aproveitar aqui todos que estão nos ouvindo, 200 milhões de brasileiros. Nós vamos ser eleitos, só quero fazer um ato profético. Eu estou profetizando para a nação brasileira. Eu vou ser o próximo presidente da República, para a honra e glória do Senhor Jesus, em primeiro turno, com 51% dos votos. Você crê nisso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Toda a honra e toda a glória será dada para o nosso Senhor Jesus Cristo.
dizer a todos que juntos somos fortes, que nenhum passo daremos atrás e que Deus está no controle. Mulheres brasileiras, amo vocês. Glória. Obrigado. A vez do candidato Guilherme Boulos do PSOL. Todos dizem que vão mudar o Brasil, mas ninguém muda o Brasil andando com os mesmos de sempre. Eu sou candidato a presidente pela primeira vez, mas estou há mais de 16 anos lutando ao lado das pessoas que lutam por moradia e por direitos sociais. Nessa luta, eu aprendi duas coisas muito importantes. É preciso ter coragem e é preciso ter lado. Se você também é contra esse sistema político falido e acredita que dá para fazer diferente, vote 50. Se você também não aceita que os planos de saúde continuem lucrando bilhões, enquanto tem gente morrendo na fila do SUS com falta de remédio e médico, vote 50. Se você também defende que as mulheres ganhem o mesmo salário que os homens, vote 50. Contra o sistema, vote no que você acredita. Vote PSOL, vote Boulos 50. Obrigado. Agora as considerações finais do candidato Ciro Gomes, do PDT. Agradecendo a todos, aos ilustres opositores, ao SBT, eu me dirijo a você, meu irmão, minha irmã brasileiros, ou que não se decidiram, ou que estão decidindo o seu voto contra um candidato ou contra um partido. Se você é eleitor do Bolsonaro porque é contra o PT, desculpa, nós não podemos concordar com isso, embora você que mande. Se você é eleitor do PT porque não quer votar no Bolsonaro, desculpa, eu tenho um profundo respeito por isso. Mas por que eu digo isso me arriscando a ser mal entendido? É porque o Brasil não aguenta mais essa polarização. Esse enfrentamento de um votar contra o outro acaba produzindo esse resultado que nós estamos assistindo desde 2014. Garotos se agredindo na internet, famílias se dividindo. Eu quero propor a você que tenham ficha limpa, que tenham boas ideias, tenham experiência, conheço profundamente o Brasil, que me dê uma chance. Todas as pesquisas mostram que eu ganho do Haddad e ganho do Bolsonaro no segundo turno. Mas para isso eu preciso estar no segundo turno e para isso eu peço o seu voto. Obrigado, número 12. A vez agora do candidato Henrique Meirelles, do MDB. Por favor, as suas considerações, 1 minuto. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção. O que nós vimos aqui hoje foi um ringue e um show. Todos brigando contra todos, mas ninguém brigando pelo que de fato interessa a você. A minha briga é por emprego, renda e dignidade para você. Isto se conquista com trabalho. Isto se conquista com um candidato eleito presidente da República que tem competência, já mostrou o resultado, como eu mostrei que sei criar empregos e que seja alguém honesto e que tenha uma vida limpa. Alguém de confiança. Quando você vai escolher alguém para deixar o seu filho, você escolhe alguém de confiança. A confiança é a base de tudo. Por isso, eu te digo, no dia 7, chame o Meirelles e vote 15. Obrigado. Agora as considerações finais do candidato Fernando Haddad, do PT. Brasileiros, brasileiras, um prazer estar aqui nesse debate. Quero dizer que meu governo será pautado por um princípio, o princípio de ampliar as oportunidades. Isso se faz de duas maneiras, ampliando a oportunidade de emprego, trabalho e ampliando a oportunidade de educação. Com trabalho e educação, nós sairemos da crise, de qualquer crise, porque a pessoa que tem uma dessas duas coisas tem um caminho pela frente. E nós provamos que isso é possível. Ao longo do período de 12 anos de estabilidade democrática, em que o resultado da urna era respeitado, nós geramos 20 milhões de postos de trabalho. Quase triplicamos o número de brasileiros e brasileiras nas universidades. Jovens pobres que não teriam a menor condição de estudar. E nós vamos fazer o Brasil voltar a ser feliz de novo com essas duas palavras mágicas, trabalho e educação. Vote 13. Obrigado. Agora será a vez do candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Quero agradecer a você que ficou conosco aqui ao longo deste debate, trazer uma palavra à família brasileira
dizendo que o Brasil ficou um país caro. Olha o preço do combustível, olha o preço do gás, olha o preço da energia elétrica, o emprego sumiu, 13 milhões de desempregados, não tem investimento, o Brasil tem pressa, não pode errar de novo, nem o PT voltar, que é o responsável por tudo isso, nem o candidato da discriminação, que não vai levar a não ser a violência, e mais da metade da população não quer nenhum nem outro. Nós precisamos agora de uma grande reflexão. O Brasil tem tudo para se recuperar. O mundo está crescendo bastante, gerando emprego, tem muito recurso, trazer investimento para o Brasil, o jovem ter oportunidade, reduzir custo Brasil para a família brasileira poder viver melhor. Por isso, com humildade, peço o seu voto e o seu apoio. Obrigado, candidata Marina Silva, da Rede. 1 minuto para as suas considerações finais. Democraticamente. Eu quero falar com todos aqueles que estão nos acompanhando até agora, agradecer a vocês por estarem participando conosco do debate. Eu quero dizer uma coisa para cada um que está nos acompanhando, principalmente você, mulher. Você não sabe a alegria, o orgulho que eu tenho de estar aqui representando você. Temos aqui 7 homens, e você sabe o quanto é difícil uma mulher de origem pobre, analfabeta até os 16 anos, ex-empregada doméstica, estar aqui disputando honestamente, competentemente, palmo a palmo. Geralmente, quando tem uma bagunça ou uma briga dentro da família, ninguém chama o Meirelles, não. Chama uma tia, chama uma mãe, chama uma avó, chama uma mulher corajosa para botar ordem na casa, unir todo mundo e fazer a família conversar. É isso que eu vou fazer como mulher. Não tenho ódio de ninguém e vou governar com os melhores do Brasil. Obrigado. O 8º candidato a fazer considerações finais é Álvaro Dias, do Podemos. Eu havia solicitado direito de resposta para explicar que fui realmente do PSDB, apoiei o governo durante 7 meses, mas fui expulso porque apoiei a instalação de uma CPI para investigar a corrupção. Sempre fui contestador, sempre fui inquieto, irrequieto, desconfortável, sempre combati esse sistema corrupto. Estou agora nesta campanha, na tentativa de impedir que volte uma organização criminosa. Quando falei em rastro de sangue, porque como senador investiguei e ouvi os áudios de autoridades brasileiras orientando testemunhas para impedir a elucidação de vários crimes que tiveram origem na morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel, cujos irmãos tiveram que fugir do Brasil com medo da morte. É preciso impedir a volta da organização criminosa. E ao dizer boa noite a todos, eu quero dizer que vou agora a Itaquera ver Corinthians e Flamengo. Boa noite. Bem, senhoras e senhores, em nome do SBT, do portal UOL, do jornal Folha de São Paulo, eu quero agradecer a participação dos senhores candidatos e também dos jornalistas aqui presentes. Esperamos que esse debate tenha ajudado você, eleitor, 17 de outubro, 15 para 6 da tarde. SBT, eleições 2018. Uma boa noite e fique agora com o SBT Brasil.